A gente conversa aqui agora na Band News FM com a Alessandra Alves, a nossa comentarista de Fórmula 1. Por quê? Porque temos novidades neste fim de semana. Aliás, eu vou dizer por mim, um fim de semana muito aguardado da Fórmula 1. Teremos a chamada corrida curta, corrida de classificação, sprint race. São esses três nomes, Alessandra, que a gente pode dar para o que a gente vai ter esse fim de semana na Fórmula 1? Aline, como é novidade, né? Cada um está chamando de um jeito, mas em português, a maioria dos veículos, eu estou vendo, a gente está chamando de corrida de classificação, porque ela é justamente uma corrida, né? Mas ela é mais curta, ela vai ser feita no horário em que era feita a prova de classificação. Muita gente chama prova de classificação de treino classificatório. É um equívoco, na verdade, não é um treino, ela é uma prova de classificação, porque dali vão sair as posições para as corridas. Então, esse evento, digamos assim, ele vai ser um híbrido, ele vai ser uma prova de classificação, mas ela vai ser uma corrida mesmo, em vez de ser disputada como são disputadas as classificações até agora, ela vai ser uma corrida mesmo, uma corrida mais curta, uma corrida de 100 quilômetros. Vamos elucidar para os nossos ouvintes, então, como que vai funcionar. Na sexta-feira, vai ter uma primeira sessão de treino livre de manhã, com 1 hora de duração. E aí, depois, às 2 da tarde, no horário de Brasília, vai ter o treino classificatório. Não é para falar treino classificatório, né? É prova de classificação, é isso? Vai ter uma prova de classificação. Aquilo que normalmente a gente estava acostumado a ver no sábado, vai ser na sexta, mas para classificar para essa corrida que você vai anunciar agora no domingo, no sábado, né? Exato. Aí vai ter Q1, Q2 e Q3. Beleza? Vai formar ali um grid. E aí, então, no sábado, na parte da manhã, tem uma sessãozinha de treino livre e depois, 12h30 no horário de Brasília. Então, essa corrida curta, é 1/3, né, do que a gente está acostumado a ver. Então, no caso de Silverstone, 17 voltas. Nessa corrida, os pilotos vão se enfrentar. A gente espera que tenha uma emoção, não sei. É isso que a Alessandra vai falar com a gente daqui a pouquinho. E aí, essa prova vai definir o grid de largada do domingo e ainda vai dar pontos para o primeiro colocado, 3, para o segundo, 2 e para o terceiro, 1 pontinho. Alessandra, qual que é a expectativa, então, para essa corrida? Será que vai realmente dar um pouco mais de emoção para a Fórmula 1? As opiniões são controversas em relação a isso. Se você falar com os dirigentes, como o Ross Brown, por exemplo, ele está super entusiasmado, achando que sim, que vai dar muita emoção. E qual é a referência dele? Ele fala: puxa, vamos lembrar das últimas voltas na corrida de Baku, né, no GP do Azerbaijão, que foi aquela que ficou parada porque os pneus começaram a estourar. Aconteceu com dois pilotos, né, com o Lance Stroll e com o Max Verstappen, pararam a corrida antes de recomeçar. E na volta mudou tudo, foi uma corrida, foi realmente uma nova corrida. Então ele está se apegando a isso. Claro, esse evento no Azerbaijão aconteceu nesse ano, já depois de já terem sido definidas as provas de classificação. Isso já estava definido no ano passado que elas iriam acontecer, em 3 corridas nesse ano. Então, se você falar com os dirigentes, a maioria está muito animado para isso. Os pilotos estão mais ou menos, achando que pode não ser tão emocionante assim. O próprio Hamilton acha que vai ser uma procissão, acha que ninguém vai arriscar muito, porque afinal de contas, você está ali colocando o seu equipamento, o seu carro, de uma forma a que ele realmente possa se comprometer para corridas para o dia seguinte. Então, pode ser que muita gente realmente não vá com todo esse ímpeto para buscar posições e talvez seja realmente uma corrida conservadora. Mas, de verdade, ninguém sabe direito o que vai acontecer, porque ainda não foi testado esse formato. Então, eu acho que a expectativa é grande. E não tem a obrigação de troca de pneus, né, Alessandra? Então, você acha que isso limita mais ou não? Pelo contrário, deixa uma liberdade ainda maior? Eu acho que, teoricamente, eu acho que dá mais liberdade. Eu gosto da ideia de não ter obrigatoriedade. Eu acho que tudo que é muito cheio de regramento na Fórmula 1 tem que fazer isso, tem que usar compostos diferentes. Eu acho que limita um pouco a própria criatividade do piloto, dos estrategistas deles, né, dos engenheiros. Eu acho que essa ideia é uma boa, de não ter obrigatoriedade de fazer o pit stop. Só que também vai ter uma condição diferente de pneus, né? A quantidade de compostos disponíveis para cada piloto vai ser diferente na corrida e na corrida de classificação e nesse final de semana de uma maneira geral. E mais ainda se chover, porque aí entram todas aquelas condições especiais de ter pneu intermediário, de ter pneu de chuva. Então, essa questão dos pneus ela vai ser uma equação aí meio difícil de se entender a princípio. Mas
assim, do ponto de vista conceitual, eu gosto da ideia de não ter essa obrigatoriedade, porque eu acho que aí dá para ter, não ter obrigatoriedade, mas não é proibido. Então, eu acho que pode ter uma troca, né, de estratégias que pode ser bem interessante. E pode ser que a gente tenha uma situação de repente, a equipe ter um planejamento para o fim de semana, aí passa a sexta-feira, legal, o planejamento. Chega no sábado, pode acontecer alguma coisa muito inesperada que para o domingo esse planejamento pode ser totalmente diferente, né? Com certeza, esse treino que vai acontecer no sábado de manhã, que é aquele treino livre que é mantido do sábado de manhã mesmo, ele mais ou menos está ali para a equipe fazer aquela simulação de corrida, para ele ter uma ideia de acerto de como os carros vão para a corrida de verdade, a corrida, o GP, a corrida do domingo. Mas é o que você falou, durante a prova de classificação, uma posição ruim do piloto já pode comprometer para o dia seguinte, alguma coisa que aconteça no carro também pode comprometer, e informações novas que os pilotos e as equipes vão absorver dessa classificação também podem levar para um caminho diferente. Essa imprevisibilidade é algo muito bem-vindo. Mas eu acho, Aline, que isso daí está muito ligado à ideia da Fórmula 1 de querer trazer imprevisibilidade, às vezes de uma forma meio artificial. A Fórmula 1, ela é administrada por uma empresa de mídia chamada Liberty, e é uma empresa americana. E os americanos, eles nunca foram muito fãs de Fórmula 1 porque eles achavam que as corridas eram chatas, que você acabava tendo um domínio muito grande de determinadas equipes e determinados pilotos a cada ano. E o que eles gostam é daquela coisa meio misturada, como acontece nas corridas de NASCAR, por exemplo, que de repente a corrida está indo por um caminho, você acha que vai ter um determinado vencedor, aí acontece alguma coisa no meio da corrida, as regras permitem essas mudanças, e aí de repente tem um vencedor que ninguém esperava. As próprias 500 milhas de Indianápolis também geram esse tipo de mudança. Então eu acho que muito da prova de classificação, da corrida de classificação, está nessa busca, né, dos americanos por trazer algum tipo de emoção para a corrida. Os pilotos, que normalmente são mais conservadores nesse tipo de condição, eles não gostam muito porque tudo que se constrói, às vezes, pode ser deixado de lado, né? Pode se perder em função de uma mudança brusca, né? De uma regra nova. Então, a gente vai ter que testar para ver. Mas isso tudo está muito ligado a essa tentativa, a esse desejo da Liberty Media de trazer emoção, de trazer e de tornar o evento um evento mais cheio de atrações ao longo do final de semana. Então, tá nessa linha. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô curiosa. Você citou o Hamilton anteriormente, né, que ele disse que se preocupa de parecer uma procissão, ele acha que pode não ser tão emocionante quanto as pessoas estão esperando. Você acha, então, que os pilotos podem acabar tirando o pé, indo um pouco mais cautelosos para essa prova, para sentir realmente como é? Porque, de repente, ali um pequeno erro ou até mesmo um acidente pode tirar da corrida principal no dia seguinte, né? Pode acontecer, mas eu acho que isso vai depender muito da posição de cada um. Eu acho que o Verstappen é um cara que tem muito a perder, porque está liderando o campeonato, tem muito mais a perder se colocando numa condição como essa de ter um arrojo maior numa prova como essa. O Hamilton acho que está na mesma página do Verstappen. Ele está atrás no campeonato, mas está longe de ter jogado a toalha, então acho que não vai se arriscar tanto. Mas eu fico imaginando que pilotos ali que queiram mostrar serviço, pilotos mais jovens, pilotos estreantes, um cara como George Russell, por exemplo, né? Um cara novo que está ali com tudo para eventualmente ir para a Mercedes no ano que vem, é um cara que vai querer mostrar serviço, Yuki Tsunoda, ou o piloto que, de repente, naquela corrida, o cara, uma equipe média, uma equipe entre média e pequena, mas naquela pista, especialmente, aquele carro rende bem. Então a gente pega carros que às vezes não andam bem em determinadas pistas, como Alfa Romeo, de repente chega lá e anda bem, aí você vai ver um cara como Giovinazzi, por exemplo, se dá bem numa corrida como essa. Então acho que vai depender muito da história e do momento de cada piloto. Eu acho que a gente vai ver algumas coisas bem interessantes, um arrojo grande desses daí que são meio franco-atiradores e não tem muito a perder. Ah, tomara, né? É isso que a gente espera. E eu vi que você até compartilhou nas suas redes sociais que a Fórmula 1 vai divulgar o novo modelo de carro para 2022 na quinta-feira, né? Seguindo as novas regras. Você acha que vem uma grande diferença? Qual que é a expectativa para esse novo modelo?
vem uma grande diferença porque é uma mudança de regulamento técnico muito grande. A Fórmula 1 faz essas mudanças, todo ano tem alguma mudança de regulamento. Inclusive, neste ano teve uma mudança de medida de assoalho, né, distância do assoalho, que acabou prejudicando bastante a Mercedes. Muito do que a Mercedes está atrás na Red Bull esse ano é em função dessa mudança, mas é uma mudança pequenininha, é algo que a gente vê de uma forma muito sutil de um ano para o outro. Em 2022, a mudança no regulamento é muito grande, é drástica, é de medidas mesmo. O carro vai ficar muito diferente do que ele é atualmente. A gente viu, por exemplo, uma mudança grande desse tipo uma mudança grande desse tipo no ano de 2008 para 2009, quando a gente acabou tendo a Brown GP, que apareceu, né, meio do nada, com aquele duplo difusor. Foi um ano que as equipes estavam trabalhando numa determinada linha, teve uma mudança grande ali de regulamento, e de repente apareceu uma equipe que ninguém imaginava e acabou faturando os dois mundiais, o de pilotos e o de construtores. Então tem uma expectativa muito grande. Essa mudança já era para ter sido feita em 2021, em função da pandemia, ela foi adiada para o ano que vem. Então as equipes, elas não estão totalmente no escuro. A gente já sabe, as equipes, muitas das equipes, inclusive, já estão trabalhando no carro do ano que vem. O que a Fórmula 1 vai trazer agora é um protótipo, uma coisa que o carro vai ser mais ou menos assim, para a gente se acostumar com essas novas medidas. Então, sim, vem mudança grande, e eu acho que vai ser muito legal para a Fórmula 1 se de repente uma equipe como a McLaren ou a Alpine, que estão ali no meio do pelotão, conseguirem, né, com essa mudança grande, encaixar um projeto vencedor e aí mudar a relação de forças da Fórmula 1 para o ano que vem. E o que está sendo muito legal é a disputa de Max Verstappen e Lewis Hamilton, né, pela liderança do campeonato mundial. O Hamilton soberano nos anos anteriores, agora o Verstappen está à frente. Eu gosto muito dos dois, confesso para você. Meu sonho de carreira é entrevistar o Hamilton, ainda não tive essa oportunidade. Eu gosto dos dois, eu fico dividida aí nessa disputa. Mas você acha que o Max consegue levar e realmente conquistar o primeiro campeonato dele? Eu acho que ele tem tudo para isso. O Verstappen é um piloto muito jovem ainda, ele tem 23 anos, mas ele tem muita experiência na Fórmula 1. Ele estreou com 17 anos, ele foi o estreante mais jovem. Até agora, ele não tinha tido um carro vencedor para ele poder disputar com o Hamilton uma disputa de título efetiva. Essa disputa ela está sendo tão estimulante, não só para a gente que acompanha, como para o próprio Hamilton, que o Hamilton colocou essa disputa com o Max Verstappen como um dos motivos para ele já ter renovado para o ano que vem. No ano anterior, a gente viu que essa renovação foi. Eles enrolaram, ele e a Mercedes, demoraram muito para anunciar. Esse ano, você vê, antes da metade do ano, ele já anunciou e ele falou: um dos estímulos é essa briga direta com o Max Verstappen. E eu acho que isso faz sentido, porque um piloto como o Hamilton, ele desde o início da era turbo, ele dominou, a Mercedes dominou absolutamente os campeonatos, ganhou todos, né? O Hamilton só não ganhou todos porque um deles foi perdido para o companheiro de equipe dele, o Nico Rosberg. É, ele é um dos maiores recordistas da história, vai entrar para a história como um dos maiores pilotos, mas sempre fica aquela coisa, né? Ele só ganhou tudo porque ele não teve alguém à altura disputando com ele. Isso é super discutível, mas a hora que aparece um competidor forte numa outra equipe, desafiando um cara como o Hamilton, é como se isso daí valorizasse, enobrecesse todos os títulos anteriores dele também. Então, eu acho que para quem gosta de Fórmula 1, quem gosta de disputa, a gente está com um privilégio muito grande. O meu palpite, eu vou dar depois dessa corrida. Eu acho que é Silverstone, eu acho que é meio que ali um divisor de águas. Se a Mercedes conseguir reagir bem agora, eu acho que a gente ainda tem uma chance de disputa grande. Senão, eu acho que o Verstappen vai disparar e eu acho que ele vai ganhar esse campeonato. E seria muito legal, já que a gente já sabe que o Hamilton vai estar o ano que vem, de repente vai ter uma revanche aí no ano que vem. É disso que a gente gosta, né? A gente costuma dizer, é disso que o brasileiro gosta, dessa disputa, já que a gente não tem um piloto brasileiro no grid, né? Então a gente torce para que tenha emoção e muitas disputas na Fórmula 1. Agradeço a Alessandra Alves, a nossa comentarista aqui da Band News FM de Fórmula 1, pela presença. Muito obrigada, Alessandra, por esse bate-papo. E a gente se encontra no fim de semana, né? Com a transmissão por aqui. Com certeza, Aline, sempre um prazer. E domingo, todo mundo ligado na nossa transmissão. Com certeza, vai ser um final de semana cheio de atrações aí para quem gosta de corrida, de automobilismo. Estamos animados. Até lá.